Olá, seja bem-vinda, bem-vinde, bem-vindo. Esse vídeo é um convite à travessia dos novos começos. É um convite ao risco da experimentação de fazer coisas novas e habitar lugares que ainda desconhecemos. A possibilidade de emergir versões de nós mesmas que ainda desconhecemos. É um vídeo sobre perdas, sobre aquilo que tantas vezes é difícil deixar para trás, mesmo quando reconhecemos que não faz mais sentido caminhar conosco em nossa caminhada. Porém, é também um vídeo para refletir sobre como nos proporcionar cuidado e acalanto na difícil travessia que é a mudança. Para quem ainda não me conhece, eu me chamo Raíssa Eres Green Cabral. Tenho 40 anos de idade, sou poeta, baixista e psicoterapeuta, geminiana com ascendente aquário e lua em peixes. E através desse vídeo eu pretendo experimentar e lançar ao mundo uma nova faceta, uma nova versão minha que eu ainda desconheço. A versão de alguém que se comunica com as pessoas através de vídeos. Quem me conhece há algum tempo, quem me acompanha em outras redes sociais, seja o Instagram, ou seja quem me acompanhava na rede do Facebook, sabe que eu tenho muito mais costume, muito mais familiaridade em me comunicar com as pessoas através de textos. Eu sempre fui muito apegada, muito conectada com essa linguagem da escrita. É uma forma que sempre me pareceu mais tranquila para expressar a minha voz. Porém, ao mesmo tempo, sempre me fascinou muito esse lugar da oralidade. Esse ritmo que se costura entre as palavras, que só a oralidade consegue trazer. E principalmente essa oralidade que se traduz através do corpo também. E já é um desejo de algum tempo que me atravessa, apesar de ser uma tecnologia ainda nova e bastante confusa para mim, esse desejo de me comunicar por aqui, nesse formato de vídeos. E aviso a vocês, esse provavelmente não será o melhor vídeo que eu vou produzir nesse canal. Pelo menos eu espero que não seja o melhor vídeo que eu produzo nesse canal, porque esse vídeo com certeza vai estar cheio de erros, vai estar cheio de problemas de edição, de enquadramento, de acústica, de tantas coisas que eu ainda estou aprendendo e estou entendendo dentro dessa linguagem. Mas é justamente sobre isso que eu estava falando no começo e que eu pretendo continuar desenvolvendo ao longo desse vídeo. É sobre isso que eu gostaria de falar. A gente só consegue começar coisas novas na nossa vida quando a gente se propõe a estar nesse lugar. Quando a gente se propõe a estar nesse lugar de fazer algo que não vai ser inteiramente bem feito, bem amarrado, do jeito que a gente vê outras pessoas que a gente admira fazendo, né? Do jeito que eu já vejo outros youtubers, outras comunicadoras fazendo, né? A vontade que me dá é de, poxa, né, essas pessoas tão incríveis produzindo, eu queria já estar nesse lugar, queria já fazer desse jeito. E por vezes ignorando que essas pessoas começaram de algum lugar e precisaram passar por todo um processo de erros, tropeços e aprendizados para chegar onde estão. E esse vídeo é um convite para você me acompanhar nesse processo, nessa descoberta dessa linguagem que eu estou experimentando e me propondo a te chamar para vir junto. E é um convite também para que você também se pergunte sobre o que você tem vontade de experimentar, de começar, mas o medo do erro talvez esteja te bloqueando nesse momento. A proposta desse canal que eu estou começando é ser um espaço de conversa e confabulação sobre temas diversos, seja poesia, música, cultura pop,
questões políticas, questões pessoais, afetivas, desafios cotidianos da vida, enfim. A ideia é não ter um objeto específico focado, mas justamente estar nessa zona entre diferentes temáticas, entendendo que é justamente do entre que, boa parte das vezes, é possível encontrar poesia nos lugares mais inesperados da vida. Para tocar nesse tema das finalizações de ciclo e novos começos, eu queria conversar com vocês sobre uma série britânica de ficção científica que surgiu no ano de 1963, ou seja, uma série que tem 62 anos de idade, que eu comecei a assistir no ano de 2011. É uma série que me acompanha há 14 anos, que já me fez companhia em muitos momentos de mudanças bastante importantes na minha vida. E essa série se chama Doctor Who. Doctor Who nos conta a história de um alienígena chamado Doutor ou Doutora em português, oriundo do planeta de Gallifrey, pertencente à espécie humanoide dos senhores ou senhoras do tempo. Doctor é um personagem que ele possui uma nave capaz de viajar através do espaço e do tempo. Essa nave, ela se chama TARDIS, Time and Relative Dimension in Space. Pense essa nave como um aparato capaz de ir para qualquer lugar ou qualquer época que você consiga imaginar dentro do universo que habitamos. Nessas viagens, ele se depara com diferentes aventuras, com conflitos, com tensões de todo tipo, e assim ele segue, né, sempre com muita disposição, coragem, otimismo, esperança e, sobretudo, curiosidade para viver novas experiências. E uma coisa bastante interessante do Doctor é que ele não é um personagem que aparentemente tem grandes superpoderes. Ele não viaja através do espaço-tempo com grandes ou exorbitantes tecnologias. Ele tem um gadgetzinho ou outro, né, que quebra o galho dele em algumas situações, mas a principal característica, a principal superpoder ou habilidade do personagem é a inteligência dele, que ele acumulou através desses tantos anos, tantos milênios de viagem por diferentes lugares, por diferentes planetas, por diferentes épocas, e a coragem, a audácia, o descaramento dele diante das situações mais inusitadas. Até porque, se você pensa num personagem que conheceu todo tipo de lugar, todo tipo de planeta diferente, isso nos traz alguém que não está necessariamente preso aos mesmos tipos de amarras sociais. Então, de certa forma, o doutor ele também acaba sendo esse olhar de estranhamento aos diferentes lugares que ele visita, inclusive estranhamento ao nosso próprio planeta Terra nas diferentes épocas que a série vai se passando aqui no nosso planetinha Terra, né? Então é bem interessante assim porque ele também nos convida a habitar esse olhar de estranhamento e nos convida a habitar esse descaramento diante da vida. Esta série, que vou repetir para vocês, se originou no ano de 1963. É uma série que tem 62 anos de idade e segue sendo produzida até hoje.
ela passou por uma repaginada no ano de 2005. Né? Ela tinha ficado uns 10 anos, mais ou menos, sem ser produzida, e no ano de 2005 ela ganhou uma espécie de nova cara, por assim dizer, uma nova roupagem. E foi a partir desse momento, né, a partir dessa versão que eu comecei a acompanhar a série. Comecei a assistir no ano de 2011, a temporada de 2005. Nessa roupagem, nesse momento da série, a gente se depara com uma realidade que o planeta do Doutor, o planeta chamado Gallifrey, seu lugar de origem, foi destruído em uma guerra intergaláctica, uma guerra cósmica que cruzou o espaço e o tempo. O planeta natal dele foi destruído. Sendo assim, né, o Doutor, como a gente passa a conhecê-lo nesse momento, como o último membro da sua espécie, ele não tem mais um lugar de origem ao qual retornar. Esse lugar de origem, ele foi perdido. Tudo que lhe resta do seu planeta natal é a TARDIS, é a nave através da qual ele viaja no espaço e no tempo, habitando esse habitando esse fluxo, sem pertencer diretamente a um único lugar ou a uma única época. Sendo assim, o Doutor, ele surge até nós como esse personagem fronteiriço, que pode estar em qualquer lugar, mas ao mesmo tempo não pertence exatamente a lugar algum. Assim sendo, a série nos apresenta uma complexidade e um certo contraste, uma certa contradição, que são bastante constitutivos do personagem Doctor, Doutor ou Doutora, que é este ser, essa existência que passou por uma perda imensamente trágica, uma perda incomensurável, que foi a perda do seu planeta de origem, ao mesmo tempo que segue inescapavelmente otimista, que nunca, em momento algum, perde a sua vivacidade, a sua curiosidade, a sua vontade de viver, a sua vontade de experimentar novas aventuras. É uma série que ela nos ensina, quando eu fui assistindo essa série, ela me conecta muito com um sentimento que é o de que não importa quão perdida você esteja no espaço ou no tempo, sempre é possível encontrar uma saída. Sempre é possível, olhando para o lado, você prestando atenção, você se conectando com as pessoas à sua volta, sempre é possível encontrar estratégias afirmadoras da vida, mesmo nos contextos mais desesperadores e difíceis. E talvez por essa mensagem de esperança tão profunda, essa série nunca consegue deixar a minha vida. E é uma série que ela se torna extremamente motivadora em momentos de vida que eu me deparo com a necessidade de uma nova mudança, de uma nova jornada, de uma nova travessia, de uma nova metamorfose na minha vida. Embora tenha comentado que os senhores e senhoras do tempo são espécies alienígenas que não se destacam por qualquer tipo de superpoder, existe sim uma habilidade sobre-humana bastante significativa para o transcorrer da série, que é a habilidade da regeneração. Toda vez que um senhor ou senhora do tempo
se depara com algo letal, se depara com a possibilidade da morte, né? Sei lá, se ele toma um tiro, se ele cai de uma altura muito alta, enfim, eles não morrem, eles passam por um processo de regeneração, que é como se fosse uma grande explosão em forma de estrela, através da qual toda a sua fisionomia é transformada. Eles se tornam como se fosse uma outra pessoa, uma outra persona, mantendo suas memórias, mantendo parte da sua personalidade, parte dos seus valores, parte das suas características, porém eles ao mesmo tempo começam a adquirir trejeitos, traços de personalidade e às vezes até alguns valores um pouco diferentes, a depender da nova persona que assume. Então reparem que Doctor Who é uma série que nos apresenta esse alienígena que, além de viajar no espaço e no tempo, existe também um constante processo de metamorfoses pelos quais esse personagem vai se deparando toda vez que se depara com uma situação limite, né? Toda vez que se depara com uma situação que lhe seja fatal, ele não morre, ele se transforma, se transfigura profundamente como uma troca de pele, assumindo uma nova persona. Esse poder da regeneração, ele obviamente é um recurso narrativo bastante conveniente para que o ator ou a atriz que interpreta a protagonista seja trocado de tempos em tempos. E isso também é parte do que possibilita que a série de Doctor Who tenha tantas décadas de existência. É uma série que ela passou por várias eras, né? E cada era é atribuída a um ator ou atriz que interpretou esse personagem. E é interessante perceber que cada uma dessas eras, essa troca do protagonista, ela não é simplesmente ela não é uma mera substituição do personagem em si. Ela não é só uma substituição do ator. Geralmente são momentos que se entende que a série precisa tomar rumos narrativos ou até de linguagens audiovisuais um pouco diferentes. Então você vê alguns códigos estéticos da série que vão mudando nessas diferentes eras quando acontece um processo de regeneração. É como se o próprio mundo, o próprio universo que o doutor habita ficasse também diferente quando passa por um processo de regeneração, né? E isso traz uma poética também muito bonita, né? Que quando a gente se transforma, quando a gente troca de pele, é todo o nosso mundo que se transforma junto conosco, é todo um outro mundo que a gente passa a habitar quando a gente passa por esse processo. E aí eu acho bastante interessante como a série do Doctor Who parece nos colocar em duas perspectivas de temporalidade, quase numa certa dose de tensionamento. Uma é essa perspectiva do tempo e espaço enquanto lugares fixos, através do qual a nave do Doctor vai atravessando, vai navegando. Inclusive, a gente pode pensar várias metáforas sobre a subjetividade colonial britânica dentro de tudo isso, mas não vou aprofundar isso nesse vídeo agora. Mas também existe essa temporalidade interna das metamorfoses que esse ou essa protagonista precisam passar, das lições que esse ou essa protagonista precisam aprender. E é bastante interessante que, pelo menos nos últimos anos, você vê que cada regeneração, cada versão nova que surge do Doutor, sempre tem algo a ensinar para a sua versão antiga. Sempre que surge uma característica nova, essa característica diz de algo que o antigo doutor precisava
aprender, que o antigo doutor ainda não tinha conseguido aprender e talvez por isso precisasse mudar, precisasse se transformar, né? Então você vê, por exemplo, Peter Capaldi, que era um doutor um pouco mais pessimista, um pouco mais carrancudo, um pouco mais pesado, e as aventuras dele tinham características um pouco mais pesadas. Estou falando de Peter Capaldi, o ator que interpretava esse doutor, essa versão do doutor. Ele se regenera para Jodie Whittaker, que tem uma característica mais otimista, né? Uma característica mais solar, né? Mais um pouco mais criançona em certa medida. Ao mesmo tempo, a Jodie Whittaker é essa doutora que tem muita dificuldade de expressar os próprios sentimentos, né? E o doutor que vem depois dela, tem aquela passagem pelo David Tennant, mas não vou passar muito por aqui. O doutor que vem depois dela é a versão do Chute-Gato, que é um doutor que é extremamente sensível, emotivo, que chora, que consegue verbalizar as próprias emoções, que diz eu te amo para as pessoas que ele ama, que não guarda as coisas dentro de si. E era essa a lição que a Jodie Whittaker não tinha conseguido aprender, né, enquanto ela foi doutora. E é muito bonito assim como essa passagem de aprendizados vai acontecendo e vai construindo uma outra jornada, uma outra temporalidade que não é uma temporalidade física, é essa temporalidade emocional que vai atravessando o espaço e o tempo. Uma coisa que eu me pego aqui refletindo é que, enquanto na série de Doctor Who existe uma relativa autonomia entre o deslocamento físico no espaço e tempo e os processos de metamorfose interna vivida pelo nosso protagonista, pela nossa protagonista, nas nossas vidas reais, de réis mortais cotidianas, esses processos, muitas vezes, eles se misturam. Para muitas de nós, em certos momentos da vida, deslocar-nos geograficamente, nos mudarmos geograficamente, mudar de cidade, mudar de país, muitas vezes significa que uma parte nossa acaba morrendo para que outra versão nossa possa nascer. Para nós, réis mortais cotidianas, nem sempre é possível ser a mesma pessoa, continuar sendo a mesma pessoa quando mudamos de cidade, quando mudamos de lugar. Algo nosso fica para trás para que algo novo possa emergir. Eu vou até entrar em uma das perguntas que me fizeram quando eu abri a caixinha do Instagram pedindo sugestão de perguntas para discutir aqui no vídeo. E uma das perguntas que me enviaram foi sobre a diferença entre viagem e mudança. E eu acho que essas metáforas da série de Doctor Who talvez ajudem muito bem a pensar essa diferença, né? De certa forma, viagem é quando a gente se desloca no espaço e no tempo sem morrer, sem perder algo profundamente significativo da nossa subjetividade ou da nossa existência no processo. Aliás, isso não é nem necessariamente só sobre viagens que implicam um deslocamento no espaço e no tempo. Podem existir viagens internas de todo tipo, né, para diferentes pessoas, de diversas maneiras, com diversos recursos. E mudança, que também não precisa ser necessariamente um processo de deslocamento geográfico, pode ser um processo interno, subjetivo, ela sempre implica um processo de morte e renascimento.
algo nosso, algo significativo da nossa existência, fica para trás para que uma nova versão nossa possa nascer. Uma outra pergunta que me fizeram foi: como você foi entendendo que era o momento de partir de determinados lugares? Eu vou responder essa pergunta também situando que eu sou uma pessoa que mudou muito de cidade nos últimos 7 anos da minha vida. Desde que eu me assumi enquanto uma mulher trans na cidade de Florianópolis, que é a cidade onde eu nasci e morei por cerca de 32 anos da minha vida, o processo de transicionar me fez viver uma experiência completamente diferente com aquela cidade. Uma experiência dentro da qual eu já não me sentia mais segura e já não sentia possibilidades de conexão ou criação de vínculos significativos naquele lugar. Eu entendia que, de certa forma, dentro do contexto cultural daquela cidade, daquela ilha, não havia espaço para eu crescer. Então, no ano de 2018, eu fui embora de lá e desde então eu me vejo numa travessia geográfica em busca de um lugar no qual faça sentido criar raízes. E isso tem sido um processo bastante desafiador, porque ao mesmo tempo que eu me vejo órfã da cidade que eu nasci, num certo aspecto, Florianópolis é a cidade onde ainda mora minha família, e com minha família eu ainda consigo manter um vínculo bastante significativo, mas com a cidade eu já não consigo ter essa mesma relação, é um lugar no qual eu simplesmente não me reconheço mais. Porém, ainda é desafiador para mim encontrar um lugar no qual eu de fato me reconheça. E aí, recorrentemente, é, eu vejo isso, assim, né? Eu tento encontrar sinais de qual lugar que faz mais sentido eu ir em cada momento da minha vida, né? Qual lugar que me chama, como é que eu vou, como é que eu chego e até quando faz sentido permanecer, até quando é possível eu permanecer para entender se faz sentido ou não criar raízes naquele lugar. Esse tem sido o meu movimento nos últimos 7 anos. Já morei na cidade de Salvador, na cidade de Recife, Fortaleza, Olinda. Atualmente estou na cidade de São Luís do Maranhão e novamente estou entendendo que preciso ir embora da cidade onde estou agora. E respondendo à pergunta que me foi feita, né, como eu entendi que era o momento de partir, pensando hoje, né, o que me levou a entender o momento que me faz querer, o que me levou a entender que eu quero sair de São Luís nesse momento, é a compreensão de que a pessoa que essa cidade me convida a ser para conseguir permanecer, para conseguir pertencer minimamente a esse lugar, não é uma pessoa que eu desejo me tornar. É uma cidade na qual muito daquilo que é tomado como valor não são coisas que eu valorizo. E as coisas que eu tomo como valor não são coisas que essa cidade coletivamente valoriza. Lógico que algumas pessoas valorizam sim, mas não é o mesmo senso de valor que eu tenho, né? Falando num senso coletivo de cidade. Eu sempre tento fazer um exercício imaginário de pensar se essa cidade fosse uma pessoa, como que essa pessoa seria? Seria uma pessoa que eu desejaria conviver? Seria uma pessoa que eu teria desejo de me tornar na minha vida? Uma pessoa com a qual eu teria desejo de aprender? Né? A figura dessa pessoa personificante dessa cidade é uma pessoa que eu admiro, não admiro, enfim, que tipo de relação faz sentido eu ter com essa pessoa, cidade? É uma relação que eu quero ter próxima ou mais distante? Eu vou me fazendo essas perguntas, né? E atualmente eu venho entendendo que para eu conseguir de fato amadurecer, para eu de fato conseguir ser
a pessoa que eu busco ser, para sustentar os valores que para mim fazem sentido serem sustentados na minha vida. Essa não é uma cidade que faz sentido eu criar raízes, porque é uma cidade que constantemente vai conflitar com valores que para mim são muito basilares. E constantemente eu vou estar me apequenando, me reduzindo, diminuindo meu tamanho, enfim, minha autoestima indo lá embaixo. Dá para falar sobre muitas coisas que esse processo traz, né? Esse processo de despertencimento profundo, né? Mas eu acho que, assim, para entender isso, eu acho que é muito importante a gente ter uma compreensão muito profunda do que a gente valoriza e do que a gente busca, né? Ao mesmo tempo, hoje eu vejo como existem pessoas e lugares onde esse match, esse clique de valores compartilhados e de conexão, ele acontece muito mais fácil. E através disso eu vou intuindo o lugar que será a minha próxima mudança. Inclusive é um lugar que eu já morei antes, por qual eu pretendo estar retornando. E mais cedo ou mais tarde eu vou falar sobre isso, sobre que lugar se trata. A próxima pergunta, ela está dividida em duas partes. Mesmo encerrando ciclos, sinto que carrego as marcas que me deixaram aonde quer que vou. Será que é possível um dia me curar e esquecer a dor? Eu fiquei muito pensativa sobre essa pergunta. A primeira coisa que eu pensei foi: será que esquecer a dor realmente é algo tão saudável quanto parece? Será que não é importante nos nossos processos de mudança que a gente siga tendo pelo menos uma certa memória das nossas dores, para que inclusive a gente não repita os mesmos erros? Será que reconhecer que as nossas feridas estão onde elas estão e que elas precisam de cuidado não é uma questão bastante forte a ser considerada nos nossos processos de mudança? Nos reconhecer enquanto existências frágeis, machucadas, feridas, principalmente corpos que somos machucadas e feridas por sistemas estruturais de opressão? Será que essa perspectiva da mudança, onde a gente simplesmente deixa tudo para trás e de um dia para a noite, de um dia para o outro, simplesmente se torna uma pessoa completamente nova, com todas as marcas apagadas? Será que isso é uma perspectiva cuidadosa e saudável de construir os nossos movimentos? Eu sou muito cética com essa noção de cura quando a gente fala de processos de sofrimento psíquico e saúde mental. Eu acho que a perspectiva de cura é algo muito perigoso, porque é algo que vem de uma perspectiva bastante biologicista, num certo sentido, e que não sei o quanto a perspectiva de cura ela faz sentido para questões de sofrimento psíquico, né? Essa ideia de que você tem uma cicatriz que um dia talvez vá desaparecer. Sobretudo quando a gente fala de feridas e violências que elas têm um lastro estrutural na sociedade que a gente vive, né? Tem muitas feridas que eu vivi, por exemplo, no começo do meu processo de transição. Tem feridas que eu carrego também por conta de ter vivido tantos anos da minha vida no armário em relação ao processo de transição. Feridas que eu carrego por ter passado tantos anos da minha vida sem a possibilidade de saber quem eu era, sem nem entender meu nome direito, sem entender meu corpo direito, minha subjetividade direito no mundo, né? Isso traz muitas feridas difíceis de fechar.
Mas também existem muitas feridas e traumas que foram muito significativos no começo do processo de transição, e essas feridas elas são constantemente revividas porque a gente vive numa sociedade que não nos deixa esquecê-las, e é um processo de luta constante. E aí eu tenho pensado, hoje em dia, como que eu posso, com o que é possível costurar talvez alguns respiros possíveis, né? Alguns espaços de descanso possíveis, algumas alianças possíveis, alguns acolhimentos possíveis que me permitam conviver e cuidar das feridas que eu trago comigo. É um pouco nessa perspectiva, porque, assim, estava falando da série Doctor Who, que tem esse processo de regeneração, onde simplesmente ocorre uma explosão e a personagem se transforma numa outra completamente diferente daquilo que era antes, com uma personalidade completamente nova. Mas isso, para a vida real, para nós, réis humanas mortais cotidianas, talvez isso não seja exatamente tão possível assim. Ao mesmo tempo, né, carregar feridas e dores não quer dizer que a gente não esteja se transformando. Não quer dizer que a gente esteja impermeável a viver coisas novas e a nos tornarmos pessoas novas a partir dos processos que surgem na nossa vida. Não foi exatamente uma pergunta, mas um comentário que me foi enviado. Seria lindo assistir algo que envolva luto, independente em relação ao quê? Luto é recomeço. E aí eu fiquei me lembrando de uma cena do último episódio que foi ao ar de Doctor Who. É o momento que o Ncuti Gatwa, né, o Doctor interpretado pelo Ncuti Gatwa, está prestes a viver um processo de regeneração. Nesse momento que ele vai viver mais um ciclo de morte e renascimento, em que a persona que ele é atualmente vai deixar de existir, acontece dele se encontrar, por conta de uma zigue-zira do espaço-tempo, ele se encontra com uma versão dele mesmo. Ele se encontra com a Doctor, interpretada pela Jodie Whittaker. Esse momento é maravilhoso porque assim, são simplesmente os meus dois Doctors favoritos se encontrando. É muito lindo esse momento. E tem um momento que o Doctor, interpretado pelo Ncuti Gatwa, fala que ele não quer ir embora, né? Tá sendo muito doloroso para ele partir naquele momento. Tá sendo muito difícil para ele partir nesse momento. E a Jodie, a Doctor interpretada pela Jodie, vira e fala para ele: sim, e eu desejo que sempre seja difícil partir em momentos assim, porque isso simboliza o quanto esse tempo foi especial. E eu acho que isso diz muito sobre a importância da gente viver o luto nos nossos processos de mudança, de metamorfose, de transformação. Porque tudo aquilo que em algum momento a gente precisa deixar para trás, tudo aquilo que fez uma parte significativa da nossa vida e a gente precisa deixar para trás, se está sendo difícil deixar para trás, é porque foi algo muito significativo, foi algo muito importante e muitas vezes foi algo muito desejado em determinado momento da nossa vida. Foi algo que talvez tenha nos dado muita felicidade, muita alegria, muitos sonhos. E reconhecer que muitas vezes a gente precisa deixar para trás isso que um dia foi muito importante para nós, não significa a gente deixar de dar valor ao que foi.
aquele ciclo, aquele momento. E muitas vezes, quando a gente se desconecta desse sentido, dessa perda, que é necessário ser vivida, a gente precisa acolher e viver as nossas perdas enquanto perdas nos nossos processos de mudança. A gente precisa acolher e viver os nossos processos de perda enquanto perda para que as nossas mudanças sejam, de fato, mudanças. Se a gente se dissocia e se afasta dos nossos processos de luto, a gente muitas vezes não muda, a gente muitas vezes só foge. E a gente transfere situação para situação para situação para situação, fugindo de um luto que a gente não quer encarar. Parte do que eu venho compreendendo sobre o meu momento de São Luís, sobre o que foi esse ciclo de mudança para cá, para São Luís, uma mudança que foi feita de uma forma muito intuitiva. Hoje eu consigo entender que essa mudança foi significativamente motivada por um luto que eu ainda não havia elaborado com relação à minha cidade de origem, a Florianópolis. Eu lembro que quando eu estava pensando em mudar para cá, muito do que me encantava nessa cidade era a sensação de estar morando numa ilha de novo. Porque tanto Florianópolis quanto São Luís são ilhas. E isso era algo que me trazia um senso de acalanto que eu parecia estar precisando naquele momento. Era, de certa forma, um sonho de resgatar uma parte minha que havia se perdido, só que num novo lugar, num novo território. E aí, assim, né? Projeção por projeção, luto mal elaborado por luto mal elaborado, deu tudo errado, né? Porque São Luís não é uma cidade que vai preencher esse espaço vazio na minha vida, não vai trazer de volta o que eu perdi, né? Eu preciso de fato reconhecer que a perda na minha cidade de origem foi uma perda, de fato, para que eu possa abraçar realmente a compreensão do que é meu caminho, de qual lugar me cabe estar hoje. E aí, a partir dessa reflexão que eu estou fazendo, fica a pergunta, né? Quantas vezes a gente não toma decisões completamente atravessadas na nossa vida porque tem processos de luto que a gente não compreende, né? Eu fui embora de Florianópolis em 2018, 7 anos, e eu ainda estou vivendo esse luto. E eu ainda vou viver com esse luto, vou conviver com esse luto por muito tempo. Essa perda, ela vai me acompanhar, vai ser uma parte de mim, né? Mas ao mesmo tempo, coisas novas vão se construir. Quanto mais eu conseguir acolher e oferecer cuidado a isso, né? Quanto mais conseguir reconhecer isso, mais eu vou conseguir entender as minhas feridas, as minhas necessidades e os cuidados que eu preciso para construir novos sonhos, para construir novos caminhos. Bom, gente, é isso. Queria agradecer muitíssimo a todas as pessoas que assistiram até o final. Aperte o botão do like se você gostou. Deixe um comentário com as suas percepções, as suas inquietações, novas perguntas, que eu vou adorar ler vocês. E me sigam para novos vídeos, para novas confabulações que possam surgir daqui para frente. Muito obrigada e tchau, tchau.